tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Macrocast. Todos os assuntos que interessam para você, contador, empresário, ou você que tenha interesse, analisar esses assuntos de um jeito mais macro. Então, hoje eu queria dar boas-vindas a todos e já falar da nossa convidada de hoje, né, que vai começar aqui conosco. É uma convidada que eu sempre tive vontade, eu acho, na época da graduação, de fazer a matéria dela, de verdade. Por quê? Eu via todo mundo saindo da sala, todo mundo assim, nossa, vai ter aula, vai ser... E eu ficava, gente, eu quero fazer isso. Porque a gente que faz o direito é muito assim, nós temos muitos professores que são mais, né mais sisudo, mais assim, mas... Aí eu falava assim, gente, eu quero fazer aula. Chegava na biblioteca, todo mundo, nossa, Vânia! Eu falava assim, gente, eu quero conhecer. Então, assim, eu me sinto muito feliz em ter hoje aqui a Vânia Marques. Vânia, muito obrigada por ter aceitado. Que viu? receptividade! Peraí, traz um blush que eu devo estar roxa, né? É. Que bom, não sabia desse detalhe. Eu trabalhava na biblioteca era Fadon, passou pra Croton, aí passou pra Pitágoras, aí ficou Faculdade Pitágoras, Fadon, e depois ficou só Faculdade Pitágoras. Eu peguei aquela transição de 2005, 2006 até 2008. Somos antigas, então. Fizemos parte de uma transição Nós anterior. somos clássicas. Clássicas, melhorou. E hoje, né, assim, eu gostaria muito de te agradecer. Primeiro, que pra mim foi uma honra, né? Quem acompanha já o conteúdo da Vânia no Desenrolados sabe do que eu tô falando, porque é um conteúdo fácil de assistir, você consegue pegar fácil. São vídeos que, vamos falar assim, não importa o tamanho, você senta, assiste o de 2 minutos até o de 15, 20, 1 hora, vai indo. Gente, eu tô adorando esse feedback, assim, ao vivo, né? Tô muito feliz de saber a sua opinião. Mas sabe por que é bom? Porque a gente se identifica. Sim. E identificação é muito importante, a gente se sentir parte ou se sentir próximo de alguém. Esse foi o meu objetivo com o canal, né? Então, assim, antes de tudo, eu quero agradecer. Hoje é o primeiro Macrocast. Que honra estar aqui. O meu relacionamento com a Macro é recente, digamos assim. Mas a primeira vez que eu conheci os donos, a equipe, foi uma empatia, uma vontade de dar um abraço, né? Uma conexão tão gigante. Aí a gente fez uma palestra na empresa, né? Num momento que foi importante para a empresa, uma transição aí de evolução. Eu fui felizmente convidada para dar essa palestra. E agora a gente está aqui, está com projetos em vista. Então, muito obrigada pelo convite. E esse tema que vocês trouxeram, né? Quando vocês me convidaram, eu pensei, gente, mas que legal, uma empresa que trabalha essencialmente com contabilidade, querer falar sobre comunicação assertiva, que é a minha linha de trabalho. E né? O pessoal muitas vezes acha que comunicação não é só o ato de falar, de conversar. E não é, né, Vânia? É muito mais amplo, é muito mais coisa que a gente nem imagina. Comunicação é se conectar. Porque olha só, com quantas pessoas a gente conversa o dia a dia? A gente atende cliente, se relaciona, conversa no WhatsApp e fala, e cumprimenta, e dá bom dia, e vai à rua e vê algum conhecido. Estamos aqui num podcast. Ou a gente está o tempo todo em contato com a língua portuguesa, digamos assim. Verdade. Mas com quantas a gente se conecta? Com quantas eu paro para ouvir? Deixa eu escutar o que você está dizendo. Com quantas eu paro para escutar algo igual você me disse no começo? A gente nunca teve tempo nem de falar sobre isso. Verdade. Né? A gente conversa de outras coisas, tem sempre outras prioridades, a desculpa da correria e tal. Então, a comunicação é gerar conexão. E para gerar conexão, a gente precisa criar confiança, ter esse pertencimento que você citou. E isso é com constância, com contatos frequentes. Não adianta eu me conectar com alguém uma vez só. Não é conexão, é um contato. Agora, aquelas pessoas que são importantes para mim, eu preciso cultivar uma mensagem diária. E às vezes são tão poucas coisas, né? Então, são tão pequenas coisas que eu só posso manifestar. Olha, eu tô te vendo. Sim. Olha, eu tô percebendo que você tá um pouquinho triste. Quer conversar? Ou então, olha, eu não gostei muito desse jeito que você falou comigo. Me deixou meio assim e tal. Mas então, essa era que a gente está vivendo também, né? Não sei se você sentiu isso, mas eu senti que com a pandemia, né? Lá em finalzinho de 2019, quando chegou ali março, principalmente aqui na nossa região, março de 2020 fechou lockdown total em algumas situações. Eu senti que a gente perdeu muito dessa conexão. Sim. E a comunicação por meio dos aplicativos trouxe ali, não, em algumas situações ficou muito, não fria, mas ela ficou muito distante.
aproximou de alguma forma, mas sabe o que eu pensei? Eu senti o mesmo nessa pandemia. Depois eu vou contar uma história do crescimento do meu canal nessa pandemia, como que foi. Mas eu senti quase um desespero da gente ficar sem se comunicar, né? Aí a gente foi para todos os meios possíveis, já que não podia sair de casa, não podia olhar no olho, a gente ficou desesperado. E aí a gente deu um jeito de se comunicar e se conectar até com quem não era do nosso relacionamento. Quantas lives foram feitas antes das lives espetáculo, né? Sim. Mas eu mesma, assim que entrou a pandemia, eu fazia live porque eu precisava de gente. Eu fiquei que nem aquele meme da Nazaré. Eu preciso ver gente, eu preciso bater perna. E ela doida. Eu fiquei igual aquele meme. Porque eu não sei se isso é só comigo, mas a gente, pelo menos aqui na nossa cidade, a gente tem aquela questão de ter muita proximidade com todo mundo. Então, uma pessoa que conhece um amigo do fulano, do Beltrano, do Ciclano, todo mundo... Aí, quando chega ali, às vezes, num almoço, numa confraternização, conhece você e tá, aquela coisa muito próxima. A gente tem essa facilidade aqui ainda, por ser uma cidade pequena ainda, né, relativamente. Mas quando veio a pandemia, eu falei, pronto. Trazendo, né, de volta a valorização do olho no olho. Existem sites, se não me engano, um site em inglês, não me recordo o endereço aqui, que é um site que você se conecta... Eu de cá, você de qualquer lugar do mundo, a gente fica 1 minuto olhando nos olhos da pessoa. Gente, 1 minuto, aí depois acaba a conexão. Você pode olhar no olho do outro. Porque quando você olha no olho do outro, às vezes você se enxerga. E o outro passa a se ver também, vendo você através dos olhos, que ele não para experimentar isso no dia a dia. Então, acho que houve uma transformação muito bonita. Eu espero que a gente não perca isso, né? Que a gente consiga trazer a hashtag empatia, que foi a palavra mais falada em pandemia, né? Mas para uma realidade, uma empatia verdadeira, uma empatia que não seja só para ser um indicador de um algoritmo, né? Mas um critério de conexão. Acho que a gente está conseguindo, mas isso depende de cada um, Pri. Tem que ser uma intenção. Eu tenho que sair de casa e falar, eu quero me conectar. É intencional, ninguém se conecta do nada. Não, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que escolher isso. Acho que a gente precisa ficar atento. E primeiro, escolher conectar comigo. É o principal, a gente conseguir se conectar para conseguir conectar com as pessoas, entender. E eu falo que, igual você falou de empatia, realmente é tentar se colocar no lugar do outro com o que o outro já passou. Sem querer pensar como você mesmo pensa, né? Porque se fosse assim, a gente tem o costume, não é nem a mania, mas é o costume de, às vezes, nossa, situação X aconteceu comigo, nossa, se fosse comigo seria diferente. Talvez poderia ser diferente, poderia ser de outra forma, mas a gente não sabe. E por isso que eu falo que o termo empatia foi muito usado. Ainda é muito usado e eu espero que não só o termo, mas realmente a atitude, né? E falando de comunicação e comunicação assertiva, eu particularmente, eu assisti os vídeos, mas ainda eu tenho dúvida. Claro. Então, assim, se eu fosse te falar comunicação, vão falar assim, tudo de comunicar, conectar. Mas essa comunicação assertiva, ela é... Como que eu falo assim? Isso é uma comunicação assertiva. Tá. Vamos primeiro como eu fui professora durante 15 anos, eu ficava sempre muito atenta a erro de português, né? Aliás, até hoje, tudo que eu leio, se eu tô com uma canetinha, eu já tô vendo erro aqui, já vou marcando. Virou hábito. Às vezes eu falo, gente, eu tô corrigindo livro, olha que pretensão. Mas às vezes ainda passam uns errinhos no livro, erro de pontuação, alguma coisa. Então, a primeira coisa é a assertividade com 2 S's. Tá? Por favor, quem estiver assistindo, escreva aí, assertividade com 2 S's. A comunicação assertiva com 2 S's é uma comunicação que não tem nada a ver com uma comunicação certa. As pessoas confundem a assertividade com estar certo. Já ouviu alguém falar assim, eu preciso tomar uma decisão assertiva. Seria uma decisão acertada, mas assertiva nesse contexto não existe. Então, a assertividade... Gente, então, não vai ser assertivo, vai ser acertado. Nossa, eu já vou Viu? notar. É muito normal e isso, claro, a gente não para pesquisar. Eu porque estudo isso, né? Provavelmente, antes de saber disso, eu cometia erros também. Mas o lance é que a assertividade é eu me posicionar, expressar a minha opinião, os meus pensamentos, as minhas ideias,
sem ter medo e, ao mesmo tempo, sem invadir o espaço do outro. Isso é ser assertivo. O que fica mais fácil? É bom a gente comparar com extremos, né? O assertivo, ele tá no meio do passivo, que é aquele cara que engole sapo, que não fala, que fala, eu vou desagradar, vai causar briga, eu prefiro não falar nada para evitar confusão. E o outro extremo é o agressivo. É aquele que chega gritando, explodindo, acha que está com a razão e que a ideia dele é que vale e não escuta ninguém. Então, nem passivo, nem agressivo. O meio assertivo é eu me expor com respeito, com honestidade, com objetividade, com adequação da minha mensagem e permitir que o outro faça o mesmo. Entendi. E é difícil, né? Até que a gente consegue sair tanto do extremo passivo quanto do extremo agressivo, até chegar nesse... Vamos falar, não digo meio termo, mas até chegar nesse ponto em que... Porque tem que se conhecer muito bem. Tem que se conhecer. Porque aqui tem muito do autoconhecimento até você chegar nesse ponto. Porque eu, por exemplo, eu evito muito, eu tento resolver tudo, penso 300 mil vezes antes de falar. Justamente para não falar alguma coisa errado, para não falar de uma forma que seja invasiva, mas consiga transmitir. Mas eu vejo que às vezes, procurando muito isso, talvez eu possa chegar nesse ponto do passivo. Pode acontecer. Evito falar de uma forma que... Evito falar para não falar de uma forma grosseira. É uma coisa que eu vejo. Mas eu tenho trabalhado. Porque é uma coisa que busca muito, porque não é... É difícil, não é fácil você... É muito tempo que você demanda pensando assim, como que eu vou falar isso? Porque eu tenho que saber com quem que eu tô falando também, para a mensagem chegar da forma correta. Mas mesmo eu sabendo o jeito que eu tenho que falar, eu também tenho que entender com quem eu tô falando para eu conseguir fazer com que a mensagem chegue certo. E a pessoa esteja aberta para te compreender, né? Porque, olha só, quando você tocou em duas premissas da comunicação assertiva, que é o autoconhecimento. É eu fazer um passeio por 12, 13 critérios, não vamos entrar neles agora. E o outro é a preparação. Eu preciso primeiro entender o que eu quero comunicar. Qual o objetivo dessa minha mensagem? É alguma coisa que precisa ser pontuada agora, nesse momento? Que palavras que eu posso usar? Como o outro pode interpretar essa minha mensagem? O que ele também pode sentir e que eu preciso tomar cuidado para isso não aparecer uma afronta? Entendi. A preparação é pensar antes de falar, planejar as suas mensagens e praticar. Eu tenho uns exemplos muito engraçados que as pessoas falam, nossa, mas você tá brava. As pessoas acham que porque eu trabalho e ensino comunicação assertiva, eu não fico brava. Fico. Sim. Às vezes eu escolho ficar brava. Às vezes eu escolho me posicionar de uma forma não agressiva, porque esse não é meu estilo, mas talvez um pouco mais enérgica. Às vezes a relação te pede isso. Eu não tenho que ser assertivo e a outra linha de trabalho minha que a gente vai falar também, que é a comunicação não violenta, né? Às vezes eu preciso me posicionar de uma forma que o outro pode entender como agressivo. Mas eu tenho sempre a preocupação de estar sendo objetiva, falar o que eu penso, né? Ver a adequação dessa mensagem e ser honesta. Antes de tudo, honesta comigo. E a prática é um exercício que sempre vai haver o resto da vida. Você pode estudar, aprender, ensinar comunicação assertiva para todo mundo, que todo dia é uma situação nova na sua vida. Todo dia você precisa tomar decisões e a decisão precisa ser acertada. Eu falo que todo dia a gente tem alguma situação que faz com que a gente se confronte com a gente mesmo nessa hora. E aí você para, você fala assim, o que eu vou fazer? Aí você respira 10 vezes e fala assim... Compensa. Aí eu falo que a comunicação assertiva, gosto falando assim, tem muito a ver também com a paz da gente, com a gente mesmo, antes de passar informação ou falar sobre isso. Porque é complicado. Porque às vezes a gente pode não estar num bom momento naquele dia, então a gente também tem que saber, pra gente saber, será que nesse momento que eu não estou bem, eu preciso passar essa informação? Exato. Ou será que eu posso passar num outro momento que aí vai ser entendido de uma outra forma? Porque também, igual eu falo, a gente não tem todos os dias da gente não são bons. Não tem jeito de falar que todo dia é bom. Sempre pode ter aquele momento que não tá tão legal e aquele momento a gente
pensa em falar naquele momento. Não, calma. Aquele momento pode ser uma faísquinha para uma explosão, né? Por Aí. isso que o autoconhecimento é importante. Eu tenho um exercício na minha mentoria de comunicação que eu passo para todas as pessoas e é um caminho que a gente faz com os passos lá. E é tão interessante que eu começo deixando a pessoa falar o que ela pensa, o que ela está julgando, o que ela está com opinião. Aí é uma enxurrada de pensamentos. Geralmente pensamentos julgadores mesmo. É ali a oportunidade dela julgar porque ela está se preparando para uma conversa. Ela está ali comigo, não tem ninguém ouvindo, ela não está ofendendo ninguém. E aí ela fala, e a gente vai para o segundo passo. Eu falo, o que você está sentindo agora? Aí ali ela vem com umas 10, 15 descrições de sentimentos. Estou sentindo raiva, indignação, revolta. Geralmente quando é uma situação conflituosa, né? Quando é situação boa, você não precisa desse exercício, já está feliz. E aí, beleza, a gente dá mais um passo e eu pergunto, qual a sua necessidade? Do que você estava precisando cuidar nessa situação? A pessoa para, aí ela... fala umas 2 ou 3 coisas só. Ela já vai murchando. Por quê? Porque ela está entrando em contato não com o externo, mas com aquilo que acarretou dentro dela. Aquela confusão que veio um fato externo que ela interpretou como verdade absoluta, que causou sentimentos e afetou necessidades. Aí eu faço a pergunta, o que você precisa pedir para o outro? E nesse momento, às vezes, tem uns insights maravilhosos que a pessoa fala, não preciso pedir nada para o outro, eu preciso pedir para mim. Ela assume toda a responsabilidade. Se ela saísse dali, naquele momento, fosse conversar com o agente de conflito, seria uma conversa pacífica. E a autorresponsabilidade nessa parte, ela é muito importante, né, Vânia? E uma responsabilização, inclusive, amorosa com o outro. Porque eu geralmente mostro isso, eu falo, olha, do mesmo jeito que você fez esse caminho, o outro está fazendo também. Só que é o caminho do outro. Então, aconteceu a mesma coisa. Você interpretou assim, o outro da maneira dele. Ele tem os sentimentos dele e as necessidades dele. E os pedidos dele. E aí, como é que vocês vão juntos encontrar um meio termo aí? E aí, o que você falou que nem sempre compensa a gente entrar, tem situações que realmente não compensa. Situações hierárquicas, por exemplo. Você vai peitar o seu chefe para fazer valer a sua vontade, que às vezes é uma vontade até egóica e tal, não vai entrar nesse tipo de conflito. Não, depois você apresenta uma sugestão mais preparada, mais planejada, e às vezes ele até te ouve melhor. Então tem situações que não compensa nem você entrar. Tem outras que é você com você. E tem outras que você tem que se posicionar e dizer, olha, eu não gostei. E são situações do dia a dia mesmo. Amizade tem muito. Amizade... quando você percebe que tem uma amizade ali que não está muito recíproca, você está meio incomodado com alguma coisa, para e olha, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo X. Tá, do que você precisa cuidar disso? E aí se posiciona. Se ele é seu amigo... Ontem mesmo eu tive um exemplo assim. Eu estava acompanhando um amigo, dando um apoio mesmo, amoroso, por uma fase difícil que ele estava passando. E eu me doei, como é o meu estilo, assim, eu sou assim mesmo e faço isso com muito amor. Só que já era a 7ª vez que a pessoa estava caminhando para o mesmo erro. Nossa. Aí, quando ele me disse que estava caminhando para o mesmo erro, eu parei de conversar e eu fui refletir. Aí eu me senti incomodada. Falei, eu não quero me envolver. Porque você vê uma pessoa que você gosta indo pro buraco. Ela sabe que está indo. Está indo consciente. Escolhe ir. Aí eu falo, eu não vou ficar mais perto. Porque quando você cai, eu me afeto porque eu te vejo sofrer. E aí eu tive que me posicionar com dor. Eu falei, olha, eu vou me afastar um pouquinho, eu desejo que você tenha as melhores decisões da sua vida, respeito, mas eu preciso cuidar de mim. Sim. Porque aquilo me afetou de um jeito. Como assim que você vai de novo pro buraco? E isso é uma coisa que a gente precisa, né? Uma parte de aprender com o erro ou com essa situação que traz a gente para... Fala assim, peraí, eu tô nessa situação, o que eu tenho que fazer? Faz a gente realmente pensar. Para onde que eu vou, o que eu quero. E aí eu volto, aí a gente volta. E a comunicação faz a gente também pensar. Faz. Né? Numa conversa. E nesse caso, né,
não caminhar para o mesmo erro é que eu vi o problema, porque vão ter outros erros. Vão. Que renovem os erros, então, para o crescimento ser maior, a evolução ser maior. Nada nos tira a possibilidade de errar, de fazer uma má escolha, mas ainda assim, essas escolhas te trazem aprendizado, né? Sim. Então, quando você comunica, você, ao falar, você se reconhece. Eu tô aqui conversando com você, são coisas que eu já sei, entre aspas, sim, mas do jeito que eu tô falando tem a ver com o meu momento agora. Se esse podcast tivesse sido feito daqui um ano ou um ano atrás, falaríamos de comunicação assertiva, mas em momentos diferentes. A Vânia, de 10 anos atrás, comunica totalmente diferente de hoje, eu quero comunicar diferente daqui 10 anos. Então, tem a ver essa parar e falar. Você já conversou com alguém e a pessoa fala assim, nossa, obrigada, conversar com você é bom demais, você não falou nada? Você estava só ouvindo? Sim. A gente fica só ouvindo. Às vezes a gente está só naquelas palavrinhas mágicas. Entendi. Mas foi assim mesmo? Vai aí você pergunta novamente. Vai mostrando assim interesse. E o que você pensou em fazer? Isso. Às vezes a pessoa só quer, naquele momento, falar. Ela só quer pôr pra fora. E isso acontece muitas vezes, né? Em relacionamento de casal, às vezes um quer falar, mas que ele só quer falar. Mas ele não quer, por exemplo, que tenta resolver naquele momento. Ele só quer colocar pra fora. Aí no final, fala. Aí a outra pessoa, não, então tá. Aí no final da conversa toda vira e fala assim, nossa, foi tão bom. Nossa, hoje você me ouviu tanto. Às vezes, nossa, eu tô tão tranquilo. Aí a você pessoa me ajudou tanto. Me ajudou tanto. Não, mas você me deu tanta ideia pra resolver o problema. Você não fez nada, só deu atenção. Aí você para assim e fica assim. Eu só tava aqui sentado do lado do sofá. Mas estava presente, né? Estava presente. E outra coisa que atrapalha muito a comunicação também é essa necessidade que as pessoas têm de dar conselho. Eu não quero conselho, eu quero só falar. E às vezes fala assim, mas se fosse eu passei uma situação assim, mas eu fiz isso. Nesse momento eu quero só falar, por favor, me escute, deixa eu falar muito obrigado e depois a gente conversa do conselho. Podia ter um acordo, né? Que, me dá 5 minutos, fica caladinha, só me escuta, né? E eu não quero conselho, depois tchau, vou embora. E tem também, eu já passei por isso que às vezes a pessoa não precisa nem falar. Sentou um do lado do outro, isso já aconteceu comigo em algumas situações, só ficou sentado. E você sentiu um apoio. Sentou ali, ficou caladinho. Eu com uma conhecida, sentamos assim, ela passou uma situação muito complicada, familiar. A gente sentei assim do lado dela. Ela falou assim, não, senta aqui comigo. Sentando. Ficamos 1 hora sentadas, caladas. Silêncio. As lágrimas pingando, eu do lado, né? Ela que precisava colocar pra fora, mas a forma dela comunicar que ela, né, no caso a comunicação dela, botar pra fora que ela não tava bem, não era falar, era ficar calado, por meio das lágrimas, do mesmo jeito que às vezes a gente tá conversando tudo, aí começa gargalha, rir. Nossa, que legal. É uma comunicação não verbal. E é tão interessante que quando você tá incoerente numa comunicação, vamos supor que eu vire aqui e falo para você, nossa, eu tô super feliz de estar aqui na Macro, inaugurando esse podcast. Eu tô falando, mas você tá vendo a alegria na minha cara? Zero, né? Quando a comunicação é incoerente, só 7% do que eu falo vale. O resto, a pessoa lê no meu corpo. Agora, se eu falo, nossa, eu tô super feliz de estar aqui. Gente, nossa, foi muito bom, muito obrigada. Queria agradecer vocês, agradecer você, Pri. Eu tô com um sorriso, eu tô me movimentando, tem energia aqui, tem entusiasmo. Então, eu preciso ficar atenta a esse complemento da comunicação, né? É sempre importante você falar, não só com as palavras, mas você falar com o corpo, com a energia, né? Com o olhar, com o sorriso. Nesse caso, você ficou perto da sua amiga, seu corpo inteiro estava falando, representa 93% de força de comunicação. Né? 7% ali você não precisou usar, mas você estava ali, você estava presente e funcionou. E eu falo que, assim, a gente está próximo do outro, igual você falou, é mais do que só falar, é muita coisa por trás. É conexão, é confiança que você expressa, né? A pessoa fala que ela está com você, ela entende que pode confiar em você. Sim. E confiança é um tema que eu também amo estudar, e já é uma coisa quase que prazer pessoal mesmo de estudar. E tá ligado totalmente, né? Total. Mas a confiança, às vezes a gente pensa assim,
nossa, aquele cara é confiável, né? Às vezes uma pessoa bem vestida, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que se posiciona e tal. Mas a confiança, ela é construída de pequenos momentos diários. Você vai confiar em mim se todo dia que eu vier trabalhar com você, eu demonstrar que às vezes eu preciso falar alguma coisa até que você não vai gostar. Sim. Eu preciso cumprir com a minha palavra. Eu preciso ser íntegra com você. Eu preciso te dar apoio. Isso é um pouquinho por dia. Vai dar um tempo, você vai falar assim, nossa, a Vânia é confiável. Não porque é uma confiança preditiva, no sentido de, eu posso confiar porque ela vai fazer o que ela se propôs, ela é boa de serviço. Não, é uma confiança de estar ali. E isso é demonstrado diariamente. Se você nunca viu uma pessoa, a pessoa fala assim pra você, confia em mim. Mas baseado em que eu vou confiar em você? Essas situações, igual, de confiança, a pessoa ser confiável, eu vejo assim muito, por exemplo, nas amizades principalmente, nem questão de relacionamento pessoal, a gente tem vários exemplos, né? Negável, quantas vezes a gente não vê ali, né, nos jornais, né? O companheiro, o esposo, estava tendo ali um relacionamento extraconjugal. Essa questão da confiança, ela é em tudo. No momento que você vai... Eu falo que assim, no momento que você vai assinar um contrato com uma empresa, por exemplo, um contrato de locação, mais voltado justamente do que está buscando ali o objetivo. Eu preciso assinar aquele contrato com aquela imobiliária? Então, vi, o pessoal me atendeu bem, me deu o suporte necessário. Porque confiança não é só o contrato. Isso. É a forma que você trata aquela pessoa, que você traz ela e mostra que se ele precisar, a gente está ali. E é uma reputação construída, né? Por que eu escolho fazer um contrato com a imobiliária X, sendo que tem Y, Z, A, B, C, D? Por que eu estou com determinada pessoa e não estou com aquela pessoa? Porque às vezes a gente olha assim, nossa, mas formou um lindo casal. Mas por trás tem tanta coisa que ele não sabe. E aquele casal que muitas vezes fala assim, que casal, que exemplo. Foi construído. Foi construído, exato. E aí, tá vendo? Isso é relação. Como é que se constrói esse tipo de confiança? Com comunicação diária. É falar, Sim. É ser assertivo. Olha, eu não gostei do que você fez, eu me senti assim, aconteceu isso. E eu preciso ser transparente, só que o outro tem que estar disposto a me ouvir. Senão vira um jogo de acusações. E não só, é em qualquer relacionamento. Às vezes no trabalho você tem algum problema com um colega de trabalho ali. Antes que vire um conflito, converse. Mas eu não posso demonstrar fraqueza. Fraqueza é você ficar engolindo esse sapo e explodir. Às vezes nem com a pessoa, mas com quem não tem nada a ver. Sim. Né? Tem gente que sai do trabalho, está explodindo, chega em casa, tem reações violentas com o filho, com a família, que não tem nada com isso. E são situações que poderiam ser evitadas a partir do momento. Realmente, eu preciso levar isso para esse ambiente? Vai me ajudar? É aqui que eu vou resolver? Não vai, Não vai. Às vezes se dá esse tempo, né? Escrever ajuda muito. Nossa, colocar as emoções no papel, sabe? Eu tô me sentindo X, Y. Coloca, sem julgamento. Os antigos diários, quando a gente era adolescente. Era maravilhoso, eu usava, né? viu, gente? O diário não é muito familiarizado, né? Para a nossa geração em anos 2000 para cá. Nossa, mas o diário, ele era a forma que a gente conseguia se expressar. E a gente perdeu. E muitas vezes, eu falo que tem um diário, mas às vezes professor de literatura. Gente, professor de literatura tinha muitas ideias de falar assim, faz um poema, faz uma redação. Como você está se sentindo? Se eu não me engano, foi no filme... Não lembro o nome do filme, mas se eu tiver enganada, acho que Preciosa. Ela tem uma professora que fala para ela escrever. Eu não vou falar o nome do filme. Eu sei que a personagem era Preciosa. Ela passou por várias coisas e a professora falava, escreve, coloca no papel. E realmente, colocar para fora ajuda. De alguma forma, a gente tem que tirar essa sensação, isso que está dentro da gente de alguma forma. Às vezes é uma confusão que a escrita liberta. Tem uma técnica muito famosa, inclusive, entre os criativos, que se chama morning pages. Toda manhã você senta, uma das primeiras coisas que você faz, escreve 3 páginas. Assim, download da mente e do coração.
pega 3 caderninhos, tem que ser 3, né? Tipo assim, para não ter aquela limitação de, não quero escrever mais. Não, descarrega. E escreve, hoje estou com medo disso. Não, mas estou feliz porque eu vou fazer isso. Mas estou ansiosa. Mas ontem aconteceu isso. Não tem que ter lógica. Porque a emoção não tem muita lógica, né? A gente tem uma idade cronológica, mas emocionalmente, às vezes, ou é muito infantil, ou é até mais maduro. E aí, é exatamente para você descarregar. Aí você já vai para os seus compromissos, para a sua vida, para as suas realizações mais leve, entendendo melhor. É um excelente hábito. O Milagre da Manhã tem lá 10 minutinhos para escrever. Né? Tem 10 para meditar, 10 para ler alguma coisa, 10 para exercício, 10 para orar, 10 para o silêncio. A escrita tá ali. 10 para o silêncio. 10 para o silêncio. É o que mais incomoda, né? Você ficar 30 segundos em silêncio já é uma dificuldade. 10 minutos em silêncio. Coisa que a gente não para fazer. O silêncio é que vai permitir você se entender, se ouvir e zero julgamento. Né? Se conectar consigo mesmo logo no início. Gente, quando a gente começa a fazer esse exercício básico, o que aconteceu, o que eu sinto, do que eu preciso, olha, eu te falo de experiência própria. 80% dos seus conflitos diminuem. Gente. Porque você fica menos reativo. Você antecipa as suas ações. Você não reage a elas. Tudo que deixa a gente muito conflituoso, muito estressado, é uma reação. O outro fez, eu reajo. Pá! Sem pensar. Agora, eu escolho agir, mesmo que o outro reaja, talvez negativamente, eu ainda assim consigo compreender o outro. É dia a dia, prática. E essa prática, assim, né, para líderes, né, que você fala, para líderes, ela é excelente, né? Fundamental. Você se antecipa ao que vai acontecer, para que você tenha ali tranquilidade e consiga ir já pensando, bom, se eu conheço determinado colaborador da minha empresa, eu sei que essa pessoa vai ter determinada atitude. Então, eu já tenho que pensar em como vai ser a forma que eu vou me comunicar com ela para diminuir esse impacto dessa informação ou desse feedback que não vai ser tão legal. E essa comunicação assertiva, ela está muito ligada ao feedback também, não está, Totalmente. E para os líderes, o desafio ainda é um pouco mais... Eu digo mais brilhante. Eu acho lindo isso, assim. Eu acho que o líder tem... Um bom líder, ele nem precisa se esforçar, mas ele é capaz de conhecer as individualidades de cada colaborador. Então, no mesmo projeto, a Pri vai me dar um resultado, o José outro, a Maria outro, porque eu vou pegar as expertises de cada um, vou juntar para que a gente forme essa sinergia e conquiste essa meta, esse objetivo, essa realização. E aí, quando ele faz isso, ele precisa estar atento ao dia a dia. Olha a construção da confiança. Olha como que ele consegue perceber. Olha como ele consegue te dar um feedback quando você precisa, em vez de te julgar. Aí tem aquela questão da equidade, né? Cada colaborador tem uma necessidade de um apoio diferente do outro. Não é todo mundo com o mesmo banquinho. Tem uns caras que são mais altos, não precisa de banquinho, eu dou dele para o outro. Mas ainda assim é uma equipe. Tem um estudo muito bacana, eu aconselho todo mundo a procurar aí no Google depois, não agora, continua ouvindo o podcast, mas procure no Google Segurança Psicológica ou Projeto Aristóteles. É um projeto que o Google fez, pensa, né? A gente imagina o Google como uma empresa perfeita, né? Aqueles caras fodas, né? Aqueles engenheiros, igual os meninos que estão ali, ó, só a gente espera. E o Google fez uma pesquisa porque ele queria entender o que faz uma equipe de alto desempenho. O que diferencia uma equipe de altíssima performance da outra? A gente tem aqui os melhores profissionais. O que diferencia? E começou a pesquisar. E essa pesquisa durou um tempo e tal. Aí eles viram que não era a formação do cara, da escola que ele estudou, na universidade. Não era a senioridade, ou seja, o tempo que ele ficou, né? Que trabalha na empresa, que já tem mais experiência. Não era salário, não era cargo. Era a segurança psicológica. O que significa isso? As equipes que tinham maior desempenho, elas tinham segurança e confiança para expressarem as ideias sem serem julgadas ou criticadas.
Então, se chegasse numa reunião aqui de brainstorm, vamos tentar achar uma solução. Eu posso falar, vamos passar um durex nessa mesa para cobrir a rachadura. É uma ideia idiota, mas ainda assim eu poderia falar sem medo de ser criticada, julgada, ser debochada. E aí, desse insight, vinha outro, daí surgia uma solução inteligente para o problema. E as pessoas precisavam entender, sentir isso na equipe, essa segurança psicológica, porque aí ela começava a assumir risco. Sim. O risco interpessoal. Senão, não vou falar nada, porque olha como é que eles vão achar. O que eles vão achar da minha ideia? Minha ideia já é ruim, não, a ideia do outro é melhor. Claro, mesmo sendo engenheiros do Google, super feras, são pessoas. Tem inseguranças, tem crenças, tem N problemas também. E aí, a hora que eles perceberam isso, depois vieram outras coisas, né? Propósito, o senso de pertencimento, né? Essa clareza no que eles precisavam fazer. Mas a segurança psicológica era o primeiro. Então, como é que eu transmito essa segurança? É não julgando, não criticando. É no meu dia a dia te apoiando. Pode falar. Né? Eu não preciso dizer, te apontar o dedo, te rotular, te chamar de alguma coisa. Porque rótulos são nada mais, nada menos de uma maneira que eu vejo uma pessoa. Quantas pessoas você chama de metida porque anda empinada na rua? Quando você vai ver, tá com problema na coluna, tá usando até aquela cinta aqui, né? Nossa, olha que mulher empinada. É claro, tá ali com dor na lombar. Gente. Nossa, arrogante, não cumprimenta. Claro, tá sem óculos. Então, a gente rotula muito sem investigar o que tá por trás. E essa pesquisa também mostrou a vantagem do erro. Errar tá liberado. Porque muitas vezes a gente não se expressa pelo medo de errar. Ou necessidade de perfeccionismo, né? Eu falei, gente, se vocês forem tão perfeitos quanto vocês querem, não precisava de Google, não precisava de pesquisa, vocês iam saber tudo, né? Vocês iam resolver todos os problemas, não existia nada e nem emprego, porque o nosso emprego é propor soluções para alguma coisa, né? Não precisaria, auxiliar, porque vocês são tão fodas, né? A gente, essa questão do erro, a gente tem aquela questão também do servir. A gente, em algum momento, a gente vai estar servindo em algum sentido. Seja para auxiliar alguém, seja para, igual no nosso caso, que nós temos ali nossa consultoria, nosso suporte. Então, a gente auxilia essas pessoas, né? Então, o empresário de qualquer ramo, ele está atendendo ali as necessidades da clientela dele. Essa parte do auxílio, do pertencimento, e realmente sentir que realmente está servindo e atingindo aquele propósito. Porque não adianta só ir pelo propósito, eu quero fazer isso. Não, mas realmente é o que eu quero. Exatamente. Você tá se doando de coração, né? Com esse líder, eu consigo tirar o meu melhor com aquele líder. Ou, nessa equipe, eu estou me sentindo tranquilo para fazer trabalhar essa situação, porque às vezes a gente fica receoso, realmente. Não, tô chegando agora, e agora? Será que eu posso falar? Será que eu prefiro melhor ficar calada? Isso acontece. Qualquer local que a gente chega pela primeira vez, a gente fica coado, só, né? Só dá um sorriso. Sentindo. Tudo bem? Tudo bom? É prazer. Aí você fica lá assim, né? Tá travado, não fala, pensando assim, boa tarde, por obséquio, poderia me dar uma água? Boa tarde, por formalidade, boa tarde, né? por gentileza. Poderia me dar ali uma xícara de café, por gentileza? Pão de queijinho, por favor. E muitas vezes, eu sei que muitas vezes eu sou muito formal. Mas a minha formação foi essa. Você veio do direito. Aí, quando a gente vem para uma área que não é tão formal, dá um choque. Isso acontece com todo mundo. Quando a gente ainda não está habituado, está iniciando em alguma coisa, é um choque. Porque a gente vem das nossas experiências para aquela nova experiência. E aí, até que a gente consegue feedbacks de como ir em frente, mas sem perder a nossa essência, mas buscando aquele resultado, é muito complicado. É um caminho, é uma trajetória, é uma jornada. E a gente veio também, e aí eu digo a gente no sentido de não só né, eu tenho mais de 40, não só da minha geração, mas das pessoas novas hoje também. Vânia, as pessoas... Você não tem 40. Não, eu tenho não 30 conte, e algumas coisas. Não conte. Mas a gente não é estimulado a olhar para os nossos sentimentos.
Olha, quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, é nessa base que eu até já citei um pouquinho, que é a gente observar fatos em vez de julgamentos, né? Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho disso com mais clareza. Cuidar dos sentimentos, necessidades e fazer pedidos claros. Então, antes disso, tem uma listinha de sentimentos da comunicação não violenta que ela tem aproximadamente 100 sentimentos. O dia que eu li essa lista, eu falei, nossa senhora, que é isso? Como o ser humano tem 100 sentimentos? Não, eu tô aqui pensando. Alegria, tristeza, raiva, o que mais, gente? Nojinho, só porque você viu Divertidamente, aposto. Aquele filme, não? Assisti, mas não tô lembrando os 5, não. Eu sei que tem mais aqui, mas eu não lembro. Medo. Mas, medo... Não tem jeito, tá faltando 95. Tá vendo? Tá faltando 95. A gente não tem vocabulário. E aí é engraçado que às vezes a gente pensa assim, eu tô estressado. Não, às vezes você tá cansado. Entende? Eu tô muito triste. Não, às vezes você tá melancólico. Não chega a ser uma tristeza. Eu tô alegre. Não, às vezes você tá satisfeito. Porque também tem os sentimentos bons, não é só sentimento ruim. Não, mas né? mesmo assim... Não, aí se eu for ler a lista inteira mas aqui, eu tô pensando, tem mais 95, não tá dando pra acreditar. Irritado, é muito comum, tô com raiva. Às vezes você tá só irritado, a raiva é mais intensa. E se a gente não olha para isso, a gente toma decisões com base num rótulo de sentimento. Aí, você vai lembrar lá da tua mãe na infância... teu pai, do professor, do padre, da tia, do avô, e fala, engole choro, menino. Que menino fraco, não chora. Que bobagem, tá brigando por causa disso, tá com raiva por causa dessa bobeira. Aí, o que a gente faz? Para de reconhecer os sentimentos. Sim. Então, hoje, as crianças, em algumas escolas, já tem até emocionários que são trabalhados em escolas para que elas tenham esse acesso a identificar o que eu estou sentindo agora. Às vezes não é raiva. Às vezes é um ciúme. Já viu o filho que vê o pai e a mãe beijando? Não está com raiva, ele está com ciúme. Só que ele nunca ouviu essa palavra na vida, com 3, 4 anos, ciúme. Quando ele começa a identificar, ele vê que é diferente quando um brinquedo cai, que ele sente tristeza. Sim. Quando o coleguinha bate, que ele sente raiva. Então, é importantíssimo a gente ter esse acesso aos sentimentos e, geralmente, esses sentimentos te dão um recado do que você está precisando cuidar. Essa é a pergunta que eu faço para mim 24 horas, porque os nossos sentimentos também mudam ao longo do dia. Sabe aquelas pessoas assim, eu quero ser feliz. Meu amor, você não vai ser, porque a felicidade não é perene assim. Você tem momentos felizes, você pode ser uma pessoa grata, realizada, uma pessoa que está contente com o que já fez. Tem várias situações durante o dia, né? Sim, situações que você fica à mercê de coisas que você não controla. De repente você tem um dia todo planejadinho, acontece uma coisa, e aí? E isso na vida, assim, por exemplo, no caso aqui, eu trabalhei alguns anos, por exemplo, trabalhamos, né, lá na faculdade. Lá era um tipo... A gente chegava... Então, a gente lidava, por exemplo, com todos os tipos de aluno. Sim. Você em sala de aula, eu lá na biblioteca. Inclusive, para todos aqueles que assistirem e que estudaram no Pitágoras, aí, gente, boa tarde, sejam bem-vindos, viu? Então, assim... Na biblioteca, a gente lidava com o aluno que estava atrasado, aquele que estava com raiva, que saiu, tirou uma nota péssima na prova. Então, a gente lidava com o professor que, às vezes, chegou atrasado e já tinha levado, assim, um puxãozinho de orelha na hora que estava chegando. Aquele aluno que foi na secretaria e não dava certo de arrumar a grade. A gente lidava com todo mundo. Aquele que esqueceu de entregar os livros e precisava pagar a multa. Contabilidade. Acontece muito. Às vezes, aquele cliente que simplesmente esqueceu de pagar o imposto. Aí fala assim, eu não recebi o imposto. Aí você fala assim, gente, mas eu enviei por e-mail para você no dia tal. Mas eu não recebi. Quando o próprio cliente vê, onde que tá? Lá no spam do e-mail. Ele nem procurou, não, né? Às vezes foi pro spam, mas assim, lá na contabilidade chegavam todas essas demandas. E o contador, né, voltado assim, né, um pouquinho para a área da contabilidade, Sim. o
contador, ele tem, né? Todas as áreas têm, mas o contador ele tem uma pressão muito grande, principalmente com as equipes, porque eles lidam primeiro. Dados, né? Prazos, legislação mudando toda hora. Gente, isso é incrível. Olha a ansiedade que isso gera para as equipes. E às vezes a equipe tá andando redondinho. Mudou uma determinada lei ali, aí já começa. Afeta o departamento pessoal, vem pro fiscal, vai pro contábil. Quando é um projeto de lei, se pegar se aquele projeto de lei não for promulgado, volta tudo que estava antes. E aquele período ali que aconteceu isso, fica um período que teve essa situação. Impacta todo o processo. Impacta tudo. Várias, né? O cliente, a empresa, a equipe, e outros órgãos até. Não, e aí, o que a gente precisa ficar muito atento aí? Na terceirização de culpa, né? Porque quando acontece um nível desse de desordem do processo, a tendência é a gente culpar alguém. Geralmente vai culpar o spam, né? Agora, cadê a sua agendinha ali para tentar fazer um mínimo de controle? Né? Cadê os pedidos claros para a sua equipe? Cadê as atribuições claras do que cada um é responsável? Isso cadê as reuniões de não feedback? é? Totalmente. Porque na comunicação assertiva, pelo que você falou, é trazer ali bem claras essas informações. Bem claro. E aí, se faltou uma informação ali, gera, às vezes, ali um transtorno que não tinha necessidade. E uma atribuição clara também. Olha, a Pri é responsável por isso, isso e isso. A Vânia é responsável por isso. Se a gente não nomeia, achei que a Pri ia fazer. Achei que a Vânia ia fazer. Aí fica aquela coisa, não, mas esse problema não é meu, isso não é comigo. Dependendo, lógico que eu sei que aqui na Macro não tem esse nível de profissional. Tem profissionais com autorresponsabilidade. Mas, às vezes, não é nem por mal, é por desconhecer. Olha, eu realmente não sabia. Aí o que você precisa entender? Que essa comunicação assertiva precisa ser cobrada. Olha, isso acontecendo impacta nisso. Uma das palavras mais persuasivas que a gente tem é o porquê. Quando você pede alguma coisa para alguém ou comunica e você dá a razão, você dá um motivo, olha, a gente precisa começar o Macrocast 2 horas, porque 4 horas, por exemplo, temos que liberar a sala. A chance de alguém atrasar, de alguma coisa não acontecer dentro do conforme é muito menor, porque eu estou dando o porquê está claro para mim. Aí eu falo, não, eu tenho que chegar 2, eu não posso atrasar. Então, meu dia está todo organizado para estar aqui 2 horas, entende? Às vezes, você dá uma atribuição e não dá a razão. E para a pessoa, ela entende, mas para quê? Que bobagem, para que eu vou chegar lá 2? Se eu atrasar 15 minutinhos, tem problema não? Tem, mas não foi comunicado. Aí é aquilo do óbvio. O óbvio precisa ser dito. Porque se eu acho que o outro vai adivinhar a minha intenção, eu posso incorrer nesse erro de faltar alguma pecinha ali naquele processo comunicacional e impactar no meu resultado profissional e pessoal, porque eu vou me sentir um lixo depois, porque eu poderia ter feito e não previ, aí vem todo aquele carrossel de emoções, né? E essa questão do óbvio, vamos falar assim, do óbvio é óbvio. Mas assim, ao mesmo tempo, é difícil falar do óbvio, do dia a dia, daquela coisa que a gente faz todo dia, que chega num ponto que fica um pouco automático. Cheguei, vou lá, por exemplo, né? Vou lá, vou ver os meus processos que eu dei entrada na junta, pego ali minha agenda, confiro que já saiu, que já está pronto, vou lá, altero. Fica muito... Às vezes a gente esquece. Ô, Pri, e aí a gente começa a se achar como máquina. Olha só, por que os checklists começaram a ser tão importantes? Porque um belo de um cara muito fera, de um cirurgião, fez uma cirurgia de um cara uma vez nos Estados Unidos e esqueceu uma pinça dentro dele. Aí ele foi embora com aquela pinça no joelho. Jesus. Ai, meu Deus, mas é óbvio que ele sabia o procedimento todo, ele sabia que não podia deixar nenhum instrumento dentro do corpo humano, né, do paciente. E aí eles começaram a instaurar checklist. Então, quando você vê que um médico, por exemplo, pede um instrumento, ele fala e o enfermeiro, quem vai entregar, repete para ter certeza de que a informação está sendo confirmada. Na aviação aconteceu a mesma coisa. Eram tantos comandos, que houve um acidente antes que eles instaurassem o checklist para o copiloto e para o piloto.
para checar tudo. Eu não posso contar. Por exemplo, eu estou aqui falando de comunicação assertiva, eu estou sem o checklist. Pode ser que eu esqueça alguma coisa importante. Que é óbvio que a Vânia não vai falar disso, mas é óbvio que ela deveria ter falado. Óbvio para quem? Então, o que é imprescindível num processo? O que não pode faltar? Isso tem que estar claro e tem que estar alinhado. Porque eu posso fazer uma mesma atividade que você. No seu trabalho, nosso trabalho pode ser parecido. Eu vou fazer de um jeito, você vai fazer de outro. E não está errado. E não está errado. Você pode estabelecer ali, por exemplo, uma ordem, mas como você vai fazer... Não importa. O objetivo e o prazo é X para todo mundo. Agora, como quem vai fazer são profissionais confiáveis que vão entregar o melhor resultado. Sim. Mas ali, às vezes, você se perde nesse automático. Quantas coisas a gente faz de bobagem? Esquece alguma coisa em casa. É óbvio que deveria pegar. Aquela hora que você tá saindo, quando você vê assim, chave, carteira, nossa, esqueci não sei o que, volta. Não, mas esqueci, pus o celular em cima da mesa, peguei a chave, voltou buscar aquilo que você tinha esquecido. Você esquece a chave do carro dentro da garagem, você tem que subir tudo de novo, voltar, né? Você tá indo com o carro, gente, mas não era aqui que eu ia não, peraí. Errei o caminho, tô voltando. Estou indo para outro lugar. Então, é um senso de presença que a gente tem que conferir. E essa consciência, né, sair desse automático é muito importante para esse autoconhecimento, para a observação, para as nossas atitudes e comportamentos serem mais eficientes mesmo. Não que eu tenha que ser uma máquina de produtividade, mas aí entrando um pouquinho na produtividade, como a comunicação assertiva, eu sou muito mais produtivo. Porque eu alinho, eu dou feedback do que não tá bom, eu dou feedback positivo do que tá bom para que continue, eu reforço comportamentos positivos. E aí o meu tempo de execução de uma tarefa alinhada é muito menor. E eu consigo ser mais produtivo, sem culpa. Eu não tenho que ficar me matando de trabalhar no horário todo sem pausa nenhuma, porque acho que isso é lindo, ser workaholic, sendo que, na verdade, ser produtivo é diferente, é fazer o que precisa ser feito em menos tempo com eficiência. Sim. Né? Não tem jeito pior de você usar seu tempo que fazendo alguma coisa do que você não precisava. Por exemplo, se você fosse falar assim, né? Aí agora já é uma dúvida minha, acredito também o pessoal vai ter essa dúvida. Se você pudesse me falar assim, 3 coisas que um líder não pode deixar passar despercebido para a equipe voltar justamente com essa comunicação assertiva. Você fala assim, esses 3 principais seriam esses. Feedback primeiro. Segundo, empatia assertiva. Ouvir, se colocar no lugar dele, mas ainda assim ser assertivo no sentido de pontuar. E escuta. Escuta o seu colaborador. Verdade. Escuta, porque às vezes ele tem uma visão que você não tem. Ele está em contato com uma parte do processo ou com um cliente que você não está. Ele às vezes está numa posição de hierarquia até que impede esse contato, mas o colaborador é fundamental para dar esse monitoramento. Sim. Eu falo que pessoas é o nosso laboratório mais rico. Comportamento, observa, gente, escuta. A solução do que você precisa oferecer para o seu cliente como negócio tá num problema que ele tem, não é que você acha que ele tem. Ele vai te contar. E aí você vai fazendo as atualizações, melhorando o seu produto, o seu serviço, o seu negócio. E aí crescendo. Todo mundo cresce, porque você oferece uma coisa útil. Então, o líder, na minha opinião, são essas 3 fundamentais importantes. Feedback constante ou até imediato. Aconteceu uma coisa, eu te dou um feedback imediato. Se for necessário, eu vou reunir com você mais tarde para a gente tratar do assunto. Mas eu não faço de bobo, eu não deixo só para aquela reunião mensal. Sabe? Que aí já passou, já aconteceu tudo que tinha que acontecer, ou de ruim ou de bom. E escutar, né? Ter esse momento da escuta, dessa segurança psicológica. Ela é importante. E ter essa empatia. Às vezes o seu colaborador está num dia com alguma dificuldade, você precisa entender aquilo. É o lado humano do líder. Né? Não é o lado máquina de dar gráficos de altíssimo resultado. E o colaborador, os 3 principais pontos, assim, que você vê. Porque a gente, como colaborador, né? Ou até mesmo aquela pessoa que trabalha como PJ também, mas que tem que dar alguns retornos para o contratante também. Bom, para eles eu penso que nós colaboradores autônomos, profissionais, primeira coisa é ter uma automotivação. Não espere que alguém vá te dar tapinha nas costas e vá falar, uhul, vai lá, você consegue. Não, é você que tem que ter essa mesma consciência. Tem que ser minha, porque o dia que alguém falar que eu não posso acreditar.
Eu tenho que ter essa automotivação de acordar, de encarar que às vezes vai ser um dia difícil, mas que ainda assim eu tenho que continuar. Então, primeiro, essa automotivação. Eu tenho que entender por que eu faço o que eu faço. E estar muito ciente disso, com muita força, para que eu prossiga apesar dos obstáculos e desafios. Outra coisa é uma melhoria contínua. Eu não posso achar que eu sei tudo e que o que eu sei já é suficiente. Não posso, porque eu vou ficar para trás. Né? Buscar conhecimento constante, a gente chama isso de lifelong learning, né? Eu tenho aprendizado para o resto da vida. É uma melhoria contínua. Melhoria contínua. E outra que eu acho que eu não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas é ter pessoas que você pode contar com elas acima do seu nível. Se unir a pessoas que são, entre aspas, melhores do que você. A gente tem pessoas que às vezes a gente ensina, tem pessoas que a gente tem no mesmo nível que trocam, e agora eu quero aquela pessoa que vai me ensinar. E essa pessoa eu tenho que ter. Geralmente são poucas, né? São poucas, tanto em termos de acesso ou disponibilidade, mas um livro pode ser essa pessoa. Hoje a internet está cheio de mentores gratuitos para você pensar de um jeito que você fala, poxa, eu nunca tinha pensado isso, deixa eu entender. Então é essa busca de crescimento, né? Tá vendo? Tudo isso se faz com comunicação. É lindo, né? Não, eu falo que é muita coisa que a gente pode, principalmente nessa questão de ter, e hoje a gente tem mais acesso às informações. É uma parte que, tanto na parte de se ser o seu, porque nessa parte aí, realmente a gente tem que buscar a nossa motivação. Porque vai ter dia que a minha motivação vai ser, né, acontece muito. Às vezes a motivação daquele dia é conseguir, né, pegar o ônibus. Exatamente. Qual é a coisa mais importante do seu dia? Se você consegue ter essa clareza, qual que é o que para hoje é o mais importante que eu preciso fazer? Você tem essa sensação de estar crescendo, de estar realizando. Porque eu vejo muito com os meus mentorados, os meus clientes, a sensação de fazer muito e não sair do lugar. Agora, o não sair do lugar é uma interpretação que ele dá relacionado às conquistas que ele tem, que ele não visualiza, ele não comemora. Por quê? Porque ele se coloca num padrão tão alto que ele não vê que aquela pequena conquista ali foi um degrau para chegar naquele alto que ele quer. Então, a comunicação como diálogo interno manda muito também. O que eu falo para mim no meu dia a dia? E nós somos os nossos maiores críticos. Que isso? É chicote trabalhando o tempo inteiro. É horrível isso. E isso é uma coisa que a gente percebe. Quando a gente se critica muito, né, essa questão dessa autocrítica, ela é muito maior às vezes do que com quem está falando com a gente. Não, você fez um bom trabalho, mas precisa melhorar nisso. A gente se apega naquele, você tem que melhorar. Né? É um mas, né? A hora que você fala mas, também você esquece tudo de bom que foi dito antes, né? E concentra só o mas, todavia, contudo, no entanto, a gente busca todas essas palavras e fala assim, nossa, errei nisso. E sou péssima, né? Acontece muito. Acontece. E é um exercício também. Como eu venho falando comigo, eu fico muito atenta a isso. Às vezes eu tenho uns diálogos comigo que eu falo, nossa senhora, que massacre, Achei né? que era só eu. Quando às vezes eu vou embora pra casa, eu tô ali, né, bonitinha, sentada. Eu vou lá, boto meu fone. Tem dia que às vezes senta alguém do lado, assim, eu, né, já chega conversando, aí a gente vai. Mas tem dia que você bota o fone e vai pensando na vida. É aquele momento que você fica imaginando. Você vai escutando a música, olhando pelo vidro e vai passando e você pensa na vida. Mas esses diálogos que às vezes a gente tem com a gente, naquele momento, eu falo que são tão produtivos quando a gente consegue entender e levar isso para o lado da produtividade mesmo. E quando a gente consegue se ouvir, porque o nosso falatório interno é muito grande. É muito grande, não dá tempo de ouvir. Sabe aquela coisa assim, olha, Deus sussurra, Deus não grita. Você tem que estar em silêncio para você ouvir Deus ou o poder superior que você concebe. Com a gente é a mesma coisa, a nossa voz interna, enquanto eu estou falando, me xingando, não tem nada que eu possa escutar ali que vá ser produtivo para mim, vai me beneficiar. Chicote. Então, quando eu começo essas enxurradas de voz negativa, eu já falo, parou.
calma do que eu preciso cuidar. Essa é a minha pergunta mantra. Aí, agora, nesse momento, eu preciso ficar em silêncio, geralmente, né? É a solução mais imediata. E aí eu acalmo, depois eu vou entender qual é o processo. E não ter que tomar iniciativa imediata também. Sim. Né? Eu preciso assentar essas emoções para buscar uma solução racional. Enquanto tiver de cabeça quente nesse nível de diálogo interno, não toma decisão. E acaba que ele vai pro externo quando tá muito vai alto. aqui, celular na mão, responde na hora, né? Alô, a pessoa vai, não, então tudo bem, é assim que você quer, então tá, tchau. Tchau, Ou então bloqueia, deleta. Porque agora a gente, porque antes quando tinha aquele Motorola, né, o Flip, a gente pegava, desligava e pronto. Aí desliguei a ligação, acabou tudo. Agora ninguém liga pra ninguém, né? Não, vai no WhatsApp, vai lá, bloqueia, a hora que vê ou tá sem a foto do WhatsApp, ou então tá lá no Instagram bloqueado, né? Silencia tudo. Tudo. Aí depois vai lá, daqui 10 dias sai desbloqueando. Aí a pessoa liga quando tá vendo, tá só na caixa postal, tá bloqueado também pra ligação, não quero... Manda SMS, nem olha. Entende que isso é... Aí eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou dizer agora. Isso é uma falta de assertividade. Mas, Pri, deixa eu deixar bem claro isso aqui. Como eu disse no começo, tem pessoas que precisam desse tipo de conduta. Se é alguém que realmente eu quero cortar da minha vida, não adianta eu querer ter comunicação assertiva e não violenta. Assim, olha, você me magoou muito, que você foi um pi comigo e eu não quero mais me relacionar com você. Não, eu simplesmente às vezes vou ter um tipo de atitude assim. Mas pessoas com quem eu preciso ou escolho me relacionar no dia a dia, com frequência, pessoas da família, meus colegas de trabalho, meu chefe, eu preciso achar uma forma de ter uma comunicação assertiva. Sim, com certeza. Mas dependendo do nível do conflito que você teve, da violência que foi exercida, daquilo que te impactou negativamente, eu sou super a favor do corte radical, Tramontina, passa o facão e manda ver. Aí não tem conversinha de assertividade, igual, não, às entende? vezes com um colega de trabalho, né? Vamos supor, nós temos ali, né? Várias situações, cada um tem uma história de vida, teve ali, né? Vamos falar, teve a sua história até chegar até aqui. Então, assim, cada um teve uma criação, teve uma forma de, né? Teve ali os seus traumas, teve ali as suas vitórias. É muito difícil também. Porque, às vezes, a forma que a pessoa está falando é daquele momento, é um momento que foi exclusivamente aquele ponto, excedeu. Mas é aquela situação, realmente, eu não sei se seria isso, mas chegou até aqui, a pessoa é sempre até aqui, mas ela explodiu, foi um momento, então eu tenho que entender. Não, mas é constante, aí é aquela coisa somente do respeito, vou te respeitar, mas talvez aquela situação mais aquela relação realmente no ambiente de trabalho mais profissional, na família, se é aquela relação de oi, tudo bem, como vai? Cada um ali no seu cantinho, no seu quadrado. Isso, às vezes você tem que tomar esse tipo de atitude, até onde eu preciso me envolver tanto. Sim. Aí tem 2 pontos que eu gosto de pensar neles, né? Um é tão pessoal assim, sabe? Aquelas pessoas que se ofendem com tudo. Às vezes você está se relacionando no trabalho, na vida pessoal, e uma pessoa teve um momento desse. É comigo? Geralmente, já viu como as pessoas levam para o lado pessoal? Nossa, ela foi mal educada comigo. Gente, não é com você. É um problema que a pessoa está vivendo. E muitas vezes, na hora que ela explode, a gente sabe que é essa situação. Só que às vezes, pode acontecer. Mas às vezes você já cansou tanto de relevar e você pega e fala assim, oi... O problema não sou eu. Às vezes é uma situação sua, você tem que se resolver com isso. Mas aí você fica ofendidinho e aí, mas sabe? Realmente, é na hora a gente fica possesso. Mas aí, isso é uma coisa, a gente pensar que é sempre comigo, né? É sempre pessoal, não. E outra, é a gente tentar entender que às vezes ela teve um comportamento que não foi legal. Não que a pessoa não é legal. É eu entender, igual as mães que, né, chamam a atenção de criança. Olha, você não gostei da sua atitude. Eu não gostei mas de não você. Né? A pessoa teve uma atitude ali que naquele momento você reprova. Sim. Mas ela é uma pessoa com todas as suas qualidades. Eu gosto muito da noção de
de confiabilidade no sentido de entender que todo mundo é uma pessoa boa, sabe? As pessoas não fazem os seus erros por mal. Claro, tem gente má também, mas é minoria com quem a gente convive. Às vezes você erra ou tem uma atitude ali que não é legal por falta de conhecimento, por falta de apoio, por falta de alguém sentar com você, te ensinar, pegar na sua mão, né? De esperar demais de você, uma expectativa irreal que você não pode cumprir, e aí todos acabam frustrados. E então, até mesmo com a gente. Às vezes as pessoas têm uma expectativa com a gente e ela que se frustra, porque às vezes a gente nem sabe dessa expectativa que ela tem. E aí ela tá de carinha virada pra você e você não sabe por quê. Aí você fala assim, o que aconteceu? Aí você fica assim... E fala o que aconteceu, ela vai falar nada não. Por quê? Porque é até difícil explicar. Olha, eu esperava de você isso. Poxa, mas você não me disse. Ué, se você tivesse me contado, quem sabe a gente podia ter tentado achar ali uma questão, né? Ou então eu já teria, né, te cortado já dizendo que isso é impossível e tal. Lógico. É comunicação. Aí você fica com as bolas de cristais, né? Eu falei que a minha bola de cristal, meu poder de clarividência, a bola de cristal quebrou, clarividência... Eu achava que antes de conhecer a comunicação não violenta e assertiva, eu jurava que a minha funcionava. E eu só me ferrava. Então, eu falei, tchau para vocês. Já que é para quebrar, vamos quebrar direito. E agora a bola de cristal é em cada olhinho que eu vejo da pessoa. Essa é uma bola de cristal que eu confio. Mas até conseguir chegar a esse, vamos falar assim, a esse padrão de conseguir entender... É muito tempo. É muito treinamento. Porque, ou é um dom? Porque não é um dom, é um treinamento. E de novo, o fato da gente conhecer e entender não nos exime de ter sentimentos intensos. Sim. Sabe? Eu posso ficar morrendo de raiva de você agora. A diferença é que eu não vou agir para te ofender. Eu não vou me explodir com você nem ser passiva. Em algum momento eu vou pontuar e vou chegar. Mas isso não nos exime de ter raiva, de ficar triste, de se sentir frustrado, decepcionado. Poxa, somos humanos, né? Sim. O lance todo dessa conversa é como eu levo esses sentimentos para o meu diálogo. Eu vou ser ofensiva, eu vou querer me vingar, eu vou querer... Então, já que você falou isso de mim, eu vou falar o pior de você, eu vou virar a cara para você, entende? O lance é eu ter um entendimento do que esses sentimentos me revelam sobre a situação e sobre mim. Entendi. Se me revelam sobre o outro, eu tenho a obrigação, ou pelo menos a responsabilidade de checar com o outro. Sim. Eu vou falar assim, olha, Pri, eu tô percebendo que você hoje está com uma carinha triste, tá parecendo que você tá com raiva de mim, aconteceu alguma coisa? Aí você antes vai de falar, pré-julgar que esteja acontecendo. Viu? Priscila hoje virou a cara pra mim. Olha lá que mau humor que ela tá. Julgamento. Aí você vai falar assim, Vânia, eu não dormi nada porque eu tive uma enxaqueca a noite inteira. Opa, então não é comigo. Ou não é com alguma coisa que aconteceu. Só que a pessoa tem que estar disponível para esse tipo de abertura. Que começa como? Começa com um dos lados. Sim. Né? É igual marido e mulher que dorme, né, virado um pro outro. Ninguém começa o diálogo. Um não procura, o outro também não sumiu, mas como é que faz? Quem é que vai tirar esse orgulho para começar a lapidar uma relação construtiva? Né? Então, isso é todo dia, todo dia. Eu, quando comecei a estudar comunicação não violenta, eu achava que depois que lesse o livro, depois que desse cursos, que eu nunca mais ia ter esse tipo de problema. Não existe. Não existe. Eu preciso fazer exercício de empatia comigo todo dia, com as pessoas todo dia. E a gente começa conosco para depois ir passando para as pessoas. Porque se o outro está com um problema que me afeta, tipo esse exemplo que eu dei do meu amigo ontem, eu tenho que cuidar de mim primeiro. A máscara é aqui, para depois colocar no outro. É verdade. Né? Então, eu tava colocando a máscara nele, ficando sem ar. Eu falei, não, vamos inverter essa ordem. Tá vendo? Eu tava fazendo um movimento no afã de ajudar, de ser útil, de prestar uma amizade, assim, só que não tava legal para mim. Aí eu parei, olhei e entendi. Você falando a questão da máscara, né? É a mesma coisa. O contador, né? Colocar a máscara nele e... colocando depois a máscara em cada um dos colaboradores, trazer para junto, buscar ali Eu falo que comunicação, você falou, é trazer de verdade, conectar. Porque a hora que ele se conecta com os colaboradores estão
todos ali naquela mesma sintonia, com o cliente também vai ser da mesma forma, com o, como é que fala? Qualquer, né, a empresa ali, os seus parceiros, o nosso, né, colaboradores com os nossos clientes, vai fazendo isso, né, vai gerando esse ciclo de confiabilidade, né, a honestidade, mas essa confiabilidade, essa segurança vai trazendo ali vai trazendo ali como é que fala, gente? Um resultado, né? Bacana também. Não só do resultado, mas é a mesma coisa do ciclo. Você começa com aquela pessoa, começa com a outra e vai passando. Quando vê, aquele ciclo já está chegando na gente de novo. E olha o ambiente como que fica muito mais aprazível para trabalhar. Fica mais leve. Mais leve. E aí, eu gosto desse nome colaboradores, né? Quantos colaboradores a gente tem nas empresas que não colaboram? Não colaboram por quê? Porque não tem espaço, não tem voz, não é ouvido, não tem um feedback, uma orientação. Eles estão ali cumprindo um cargo na carteira, mas agora, quando você oferece esse espaço dessa ligação por meio da comunicação, eles se sentem importantes e colaboram. Colaboram com ideias, com proatividade, colaboram com ficar depois do horário, colaboram com novos projetos, com soluções inovadoras. Fazem o trabalho deles e ficam muito mais felizes, porque estão sendo vistos. Não são só crachás. Né? E quando eu falo assim, que a gente ser visto, a pessoa vai falar assim, nossa, aquela pessoa está fazendo isso, ela está fazendo isso, ela está correndo atrás daquilo. Se sentir visto, não só visto, mas reconhecido. Porque o ser visto, muitas vezes todos são vistos, mas o reconhecimento de saber que você está fazendo um bom trabalho, que estão te vendo, que estão reconhecendo, está chegando, nossa, o resultado é esse, você conseguiu fazer uma coisa bacana, isso é muito bom. Agora, esse reconhecimento primeiro tem que vir daqui. É. Porque você pode ter alguém que não está nem um pouco preparado para essa gestão de feedbacks e você não pode deixar na mão do outro esse nivelamento do seu trabalho, no sentido de você estar fazendo o seu melhor. Quem tem que saber disso é você. Sim. Só que, naturalmente, se você faz, fica mais visível. Fica. Não tem coisa pior do que você falar assim, nossa, eu podia ter feito e não fiz. Né? Verdade. Tipo, eu sabia que eu podia ter começado um pouquinho antes e ter colocado aquilo na apresentação, ter oferecido essa solução para o meu cliente, mas a correria que me atropelou, impediu, isso é horrível. Né? A pior coisa que tem. Às vezes a gente fica assim, eu podia ter feito, mas a gente não... É aquela coisa, a gente pega no mas. As desculpas, né? Mas... Sempre tem uma desculpa. Eu poderia ter feito isso, mas não deu tempo. Mas esse mas, ele é... Esse mas é cruel, é cruel. Mas eu também posso pensar, nossa, hoje eu fiz o meu melhor. Sim. Mesmo que não seja o melhor para o seu líder, para o seu superior hierárquico, mas você sabe, nossa, hoje eu me superei, a hora que o contador me fez aquela pergunta e eu consegui responder, deixando claro para ele, e ele saiu dali satisfeito. Às vezes, ninguém vai ficar sabendo disso. É importante que você saiba. Verdade. Né? Vânia, o que você pode me falar, então, né? Pra gente já caminhar, assim, pro final do nosso bate-papo, que tá muito bom, mas, assim, o que você pode me falar ali, né, pro contador? Como que essa comunicação assertiva, não só pro contador, mas para os nossos, ouvintes, né? Para os nossos, para as pessoas que nos acompanham hoje, o que vai, como que é essa comunicação assertiva? Como que eles podem usar no dia a dia? Nós já falamos do feedback, dessa questão de comunicar, trazer essa segurança para se expressar. Mas como que você pode me falar assim, não? Esse não é uma receita de bolo, que não tem jeito. Não tem jeito, mas como começar isso e como já aplicar no dia a dia? Bom, primeiro eu convido todo mundo para assistir os vídeos do meu canal. Assistam, né? Porque ótimo, lá tem muitas dicas de comunicação assertiva no dia a dia. O meu canal é Vânia Marques Desenrola no YouTube. O canal chama Desenrola, né? Resultados sem desculpas, com base na comunicação assertiva. E lá tem muitas dicas sobre isso, né? Que eu trago sempre os reels também no Instagram, que é uma mensagem mais curta, também tem muita dica prática. Mas
a minha grande... meu grande conselho, que nem é meu, é do Dale Carnegie, que é um dos grandes influenciadores da comunicação, né? Seja interessado, não interessante. Olha. Às vezes eu quero muito falar de mim, que eu sou interessante, né? Que eu faço, que eu aconteço, que eu fiz isso, fiz aquilo, que eu tenho esse conselho, que eu sei de tudo. Mas o ser interessado é eu estar pronto para ouvir o outro e deixar o outro falar. Quando o outro fala, ele se sente melhor e aí você tem aquela sensação assim, olha, não lembro o que a Vânia falou não, mas eu saí de lá melhor do que eu entrei. Então, quando você se interessa pelo outro, você está cumprindo a sua função de conexão, a sua intenção de conexão. E a partir daí a comunicação flui, porque você está atento ali, olho no olho, interessando-se pelo outro. E se possível for, o outro vai retribuir, depois vai perguntar sobre você e é hora de você falar. E é tão bom quando a gente faz essa troca que em algum momento vai chegar, nossa, eu conversei com a Vânia ou com a Priscila, eu me senti tão bem. E isso pode parecer, às vezes as pessoas acham que é tão, mas gente, é tão bom saber que a gente pode ser ponte para essa conexão. Isso, em vez de ser muro, né? A gente pode ser ponte. Isso aí, muito bom. Ô, Vânia, muito obrigada. Eu queria te agradecer muito. Eu vou te falar assim que eu já pensei várias conversas. Assim, eu queria muito. Eu queria perguntar isso. Queria te agradecer muito. De verdade. Muito obrigada pela sua disponibilidade de ter vindo participar com a gente. Sempre que quiserem, pode chamar que eu venho. Pode ter certeza que que teremos outros encontros. Tomara. E aí a gente já vai falar de mais assuntos, porque o seu canal ele tem muitos assuntos. Convido todos a conhecerem, tá? E gostaria de te agradecer muito. Obrigada. Tá bom? Obrigada pela oportunidade, pelo privilégio, sucesso ao MacroCast, que os próximos convidados que vierem também contribuam com os seus ouvintes. E aí, sempre que precisar, eu estou disponível para vocês. Muito obrigada. Tá? Beijos. Pessoal, muito obrigada por terem, participado aí conosco. Muito obrigada pela sua atenção. E convido vocês a estar participando, escutando, compartilhando nas suas redes sociais e vir assistir no nosso próximo episódio, né? Isso, episódio, Gabriel? Episódio? Então, convido a todos para assistirem o nosso próximo episódio, que vai sair aí depois nas nossas playlists, tá bom? Muito obrigada, ótima semana!